Oi pessoal, temos mais um vídeo importante no canal e hoje ele é um assunto um pouco mais exclusivo. Esse vídeo ele não é um vídeo geral sobre a PL do licenciamento ambiental aí que tá rodando no plenário, mas é um assunto para quem trabalha com condomínios residenciais ou é um consultor ambiental condominial, até mesmo para quem é síndico, as construtoras de condomínios residenciais. Então esse vídeo ele vai impactar a parte das atualizações sobre o licenciamento ambiental para condomínios residenciais, estações de tratamento de saneamento básico, esgoto sanitário. Esse novo projeto de lei do licenciamento ambiental, ele trouxe algumas mudanças importantes, de um modo geral. Só que teve também mudanças, inclusive, para as possibilidades dessas dispensas temporárias de licenciamento ambiental para o saneamento básico. Então, ele não significa uma isenção total, não significa riscos de autuação, mas sim alguns pontos importantes em que nós vamos precisar ficar atentos quando isso ficar em vigor, ler atentamente, mas eu quero trazer nesse vídeo algum resumo do que eu já consegui discriminar em todos esses estudos aí que vem acontecendo nesses últimos tempos. Então, fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar alguns principais tópicos que eu enxerguei de pontos positivos, negativos ou de atenção que nós vamos precisar levar em consideração no saneamento básico para condomínios residenciais. Aí, eu fiz um resumo para trazer aqui para vocês, bem numa forma de aula, que até os meus alunos da formação eles já estão habituados a me ver dessa forma aqui. Por quê? Eu trouxe na forma de slides o que a gente vai poder conversar no vídeo de hoje. Que eu trouxe aqui então um resumo explicativo um pouco mais aprofundado nessa nossa proposta, nesse projeto de lei do licenciamento ambiental, focado especialmente nos condomínios residenciais e até mesmo para quem trabalha na parte de saneamento básico nas estações de tratamento de esgoto, que não leva só em consideração os condomínios residenciais, mas também grandes empreendimentos que têm o uso de estações compactas de saneamento básico. E aí, então, a minha ideia é trazer nesse vídeo uma explicação de um passo a passo, numa linguagem geral, do que a gente vai precisar tomar conhecimento e ficar mais atento nessa nova PL, para que nós tenhamos um pouco mais de clareza no que a gente vai ver nos próximos capítulos e até mesmo ver o que os órgãos estaduais, o próprio município vai trazer a partir dessas novas sanções que vão acontecer. E eu não posso deixar de trazer esse lembrete para vocês, não é? Se inscrevem no canal, aqui no canal do YouTube, toda semana eu trago conteúdos do dia a dia sobre o empreendedorismo da consultoria ambiental, assuntos sobre geral do meio ambiente e principalmente na questão de condomínios residenciais. Bom, vamos lá. Eu fiz um resumo aqui para vocês. O primeiro ponto que eu trago é sobre a dispensa temporária de licenciamento para obras de saneamento básico. O que está dizendo no projeto de lei? Que tem a proposta que permite que as obras de serviço de saneamento básico, como a implementação então de uma estação de tratamento, possam ser dispensados temporariamente do licenciamento ambiental. Mas aí eu digo para vocês, vamos com calma porque nós temos regras. E aí o que vai acontecer? Só vai ser válido essa parte da dispensa do licenciamento ambiental quando o serviço de saneamento básico ele não tiver estruturado no município, no estado e também pelas entidades do sistema público. Por quê? Porque ali lá no nosso marco legal do saneamento, ele prevê, né, que nós vamos precisar ter todas as estatísticas ali de saneamento básico do estado, né, atingindo ali as porcentagens e que eles vão ter que ser estruturados ou por concessionárias ou pelas entidades, pelo sistema público. E aí, os lugares que não abrangem esses dois pontos,
e vão ser, né, as estações de tratamentos particulares, elas vão podendo estar isentas temporariamente do licenciamento ambiental. Mas aí eu venho com algumas dúvidas que eu tive que reler, porque eu me questionei assim: por que então a proposta de lei ela permite que as obras de saneamento básico elas sejam dispensadas temporariamente? A proposta deles, da PL, ela está alinhada com esse marco legal do saneamento básico, onde diz que nós vamos precisar universalizar os serviços de saneamento básico de água e esgoto, né, até 2033. Ok. Então, isso vai precisar de certa agilidade para acontecer. Na questão tanto de novas instalações quanto ampliação de obras. Justo isso, como muitos municípios, estados, eles ainda não apresentam uma estrutura regulatória pronta de saneamento básico, ou seja, de agência reguladora, de um plano diretor municipal embasado no saneamento básico e alguns controles institucionais de metas de desempenho, por exemplo, eles estão dizendo que tendo essa dispensa temporária do licenciamento ambiental, vai conseguir fazer com que acelere as estações de tratamento particular a execução delas. Então, é isso que eles estão prevendo, que você ali vai construir um condomínio residencial ou você precisa ter um tratamento de esgoto e não tem a questão pública ou concessionária, você vai poder implementar a estação de tratamento e sem precisar ter as exigências ali de licenciamento ambiental. No resumo, é isso. Daí você pode estar me perguntando assim, quer dizer que qualquer estação de tratamento ela pode ser executada sem licença? Não, não é isso que diz ali na PL. A dispensa ela não vai ser automática. Isso vai depender do órgão ambiental fiscalizador, tanto que seja ele municipal ou estadual. Então eles vão trazer aí, vão dizer para você se se essa estação de tratamento ela vai ser licenciada ou não. Aqui na PL ele diz assim que o licenciamento ambiental ele vai ser exigido se tiver não vai ser exigido em situações de baixo impacto. Tudo bem, aí vem um outro questionamento. O código de atividade para as estações de tratamento de esgoto, saneamento básico, o potencial poluidor, ele é G, ele é grande. Então, aí, ele nunca vai ser gerado, digamos assim, de baixo impacto. Ou seja, tem algumas questões aí que ainda precisam ser amadurecidas ou até mesmo são interpretativas. E aí o que você pode estar me perguntando, o que é uma obra de baixo impacto ambiental segundo a lógica ali da proposta? Bom, a proposta ela não define explicitamente o que é baixo impacto ambiental. E aí, então, em muitos casos, a definição desse baixo impacto ambiental vai depender da regulamentação municipal, estadual ou até mesmo da própria CONAMA, que normalmente eles levam critérios como, citei aqui, o volume de efluente tratado, a localização da obra, da parte de uso e ocupação do solo, se a área é sensível, zona urbana consolidada, as formas de lançamento, se vai ser sumidouro, vai ser fertirrigação, vai ser em galeria pluvial, vai ser diretamente no rio. E aí também, existências de controle operacionais, qual vai ser a tecnologia desse tratamento de efluentes, qual vai ser o grau de automação, qual vai ser a potencial geração de resíduo, de lodo, a expectativa de eficiência dessa estação de tratamento. Então, digamos assim, que uma estação de tratamento pequena ali, compacta, de até 50 habitantes, né, 50 unidades consumidoras, ela está localizada numa área urbana regular, com o reuso de efluente, uma estação de tratamento bacana, sem um lançamento em corpo hídrico, num corpo receptor, ela pode ser considerada de baixo impacto. É uma questão interpretativa. Deu para entender a lógica?
Então, se na legislação estadual ela permite, ela tem alguma consideração referente a isso, o órgão ambiental ele pode sim dizer então que você vai estar dispensado da licença ou você vai poder ter apenas uma autorização ambiental. Continuando a linha de raciocínio sobre algumas dúvidas e controvérsias, né? A questão assim, se eu vou poder dispensar o licenciamento das estações de tratamento, né, de esgoto, por que eu vou implementar uma estação? Então essa é uma dúvida. Mas a implementação da estação de tratamento, ela continua sendo obrigatória. O que muda é essa dispensa do licenciamento. Porque um condomínio residencial ou algum empreendimento que tenha, precise ter a estação de tratamento de efluentes do saneamento básico, vai levar em consideração alguns pontos de limitações. Por exemplo, já vou trazer nesse próximo aqui. Por exemplo, a dispensa ela só vai ser válida em empreendimentos de baixo impacto ambiental, que eles dizem, que é aquela dúvida, sendo que o nosso porte é G. Os empreendimentos eles precisam ter a regularidade fundiária, que é aquele uso e ocupação do solo, plano diretor municipal mesmo. As autoridades ambientais locais, elas podem exigir o licenciamento ambiental, caso eles julguem necessário, principalmente nessa questão do grau de risco ambiental. Se vai ser por município, ou aqui, por exemplo, no estado de Santa Catarina, é o IMA, se eles acharem que a estação de tratamento, o local do empreendimento que existe essa estação de tratamento, ela vai ter contaminação de solo, contaminação de rio, supressão de vegetação ou qualquer outra situação lá da viabilidade, eles vão, mesmo que seja um empreendimento pequeno, eles vão poder solicitar sim essa licença ambiental. Porque, pessoal, a dispensa ela não vai ser automática, não é você ficar no achismo de que, né, agora eu tenho uma estação de tratamento de esgoto ali, eu não vou precisar do licenciamento ambiental. Não, porque quem vai fazer essa avaliação vai ser o órgão municipal ou o órgão ambiental estadual. Ela vai ser uma possibilidade que vai ser avaliada de caso a caso. E aí, então, como justificar essa dispensa de licença nessa contradição que está tendo a proposta? Digamos assim que a gente pode, ela vai assumir o contexto urbano de que muitos desses empreendimentos, sejam eles, né, de pequeno porte, digamos assim, não do potencial poluidor, mas sim de pequeno porte, eles estão somados ali à urgência do saneamento básico. Então vai ser uma justificativa dessa flexibilização temporária, desde que haja a contextualização dos controles ambientais. Então, o que eu acredito que vai ter nessa dispensa de licenciamento ambiental? Vai ter que ter um cadastro ambiental simplificado, uma autorização ambiental. Vai ser exigido relatórios prévios, relatórios de operação, relatórios de monitoramento. Vão manter aí as análises laboratoriais de eficiência do sistema de tratamento. As inspeções técnicas vão ter que ser contínuas, vão ter que ser monitoradas, sendo que eles não está dispensada a questão das outorgas. Em alguns estados, por exemplo, tem a outorga do lançamento e não só da captação. Então, esse controle ambiental ele vai permanecer, mesmo que tenha dispensa do licenciamento ou não. Ou seja, né, pessoal, é como eu coloquei aí. A dispensa do licenciamento ambiental, ela não vai ser automática e não vai ser garantida. O consultor ambiental ou o empreendimento ele não vai poder ficar no achismo, porque vai ser uma possibilidade junto à avaliação ao órgão ambiental fiscalizador. Ele vai avaliar caso por caso. Aí o segundo ponto que eu trago aqui é o uso da licença por adesão e compromisso. Bom, o que é a licença ambiental por adesão? Eles dizem que é uma modalidade de licenciamento mais simplificado.
que vai ser feito a autodeclaração do empreendedor sem uma análise técnica prévia pelo órgão ambiental. Bom, aqui no estado de Santa Catarina, a gente já tem essa LAC, principalmente nas questões das licenças de operação. Se você vai estar numa renovação de licença de operação e você não teve nenhum tipo de atualização, fez tudo conforme das condicionantes ambientais, você pode ir lá fazer essa autodeclaração da operação. Mas é muito importante tomar cuidado aqui, pessoal, porque se a pessoa falar ali alguma coisa, achar que tá tudo bem e não é, teve alguma alteração, tem algum controle ambiental específico, isso pode gerar problema depois. Então, essa licença por adesão e compromisso, ela precisa ser bem avaliada, ter pontos criteriosos aí nas condições. E aí eu tenho alguns pontos também que eu considero. Quando a LAC ela vai poder ser usada? Bom, essa licença de adesão e compromisso ela vai poder ser usada para os condomínios residenciais, né, para as estações de tratamento novos que vão implementar um novo sistema de tratamento, ou aqueles em ampliação, que vão incluir um sistema de tratamento, vão fazer uma melhoria da estação de tratamento. Aí como funciona? O empreendimento ele vai poder preencher esse formulário autodeclaratório que está cumprindo todas as exigências ambientais. E aí, se tiver dentro das conformidades das questões pré-estabelecidas, a licença ela vai ser emitida automaticamente. Então, assim, nós temos que tomar um certo cuidado, porque cada estado ele vai ter essa regulamentação, né? Dizendo que, por exemplo, aqui em Santa Catarina já existe, mas assim, o que vai levar em consideração também? O porte, né? Ou seja, se um condomínio ele residencial ele tem um porte significativo, você vai poder fazer essa licença autodeclaratória, pelo prevê aqui na PL, vai poder fazer isso, mas vai ser muito relativo de estado para estado, o que cada estado vai exigir, o que vai ter nesse formulário, o que você vai precisar apresentar e o que já existe ali se você tem um controle adequado. Então, essas são umas regras diferentes de lugar para lugar em que a gente vai poder ter que levar em consideração principalmente essa questão do como funciona. E aí, um terceiro ponto que eu trago aqui é que a LAC ou a dispensa do licenciamento, eles não substituem as outras obrigações ambientais. Isso mesmo. Um condomínio residencial que ele vai estar, por exemplo, dispensado da licença ou do licenciamento ou utilizar esse termo da adesão de compromisso, vai ter alguns critérios de obrigação que vão continuar valendo, que é a questão que eu já comentei, sobre a outorga da água ou a outorga de lançamento do efluente, que em alguns estados existe, o monitoramento desse efluente através dos relatórios, dos laudos, e os relatórios técnicos. Pode acontecer em muitos casos de que ocorra uma maior condicionante ambiental ali por um automonitoramento. Vai poder acontecer, porque eu acredito muito de que mesmo que ocorra a dispensa da licença ambiental ou até mesmo essa LAC, o órgão ambiental fiscalizador ele não vai permitir que o monitoramento fuja do controle deles, porque realmente aí vai se tornar um setor muito preocupante, porque a gente vai ter muitas dúvidas como está gerando agora. Então se tem uma dispensa de licenciamento, por que eu vou ter uma estação de tratamento? Por que eu vou autodeclarar? Não estou com a estação legal, eu vou continuar declarando tudo certo, porque ninguém vai vir monitorar. Então eu acredito, pessoal, que vai ter alguns pontos que o órgão ambiental ele vai ter que deixar claro para os técnicos, para o empreendedor, que não fuja do controle deles. Então vai ter sim que essa autodeclaração ela vai ter que estar bem embasada tecnicamente, com os monitoramentos, os relatórios, para não eliminar a responsabilidade ambiental do empreendimento. E aí, por fim, eu quero trazer para vocês o resumo final
dessa brincadeira toda, que nós vamos precisar ficar muito atentos aos próximos capítulos, porque o pessoal agora vai entrar para o presidente vai sancionar, aí ele pode vetar completamente, vetar alguns pontos, pedir aí, conversar um pouquinho também lá com o CONAMA, porque tem algumas coisas no âmbito federal que perderam um pouco de força, e aí vai centralizar mais para os estados e municípios, ou até mesmo essa autodeclaração. Então, alguns pontos de que são mais globais. Mas para nós, da parte do saneamento básico, das estações de tratamento do condomínio residencial, eu trago o resumo dos pontos positivos e negativos. Bom, de ponto positivo, o que eu acho que vai ficar bom? Vai facilitar o licenciamento ambiental para as estações de tratamento em condomínios pequenos e regularizar aqueles que não possuem tratamento ou que possuem algum tratamento deficiente, porque às vezes o condomínio residencial ele acha que é caro, que vai levar multa porque precisa se regularizar ou porque não está em conformidade. Então, permite isso, que o condomínio residencial faça o tratamento, porque precisa, porque está nas outras legislações de meio ambiente, não aqui só na PL. Então, vai conseguir fazer com que tenha esse trâmite de acesso das melhorias dos pontos de regulamentar e se manter atualizado nas condições de eficiência ali nos portes de tratamento de efluentes. Vai reduzir os custos e tempo com estudos e análises ambientais. Aqui não vai tirar oportunidades do consultor ambiental, pelo contrário, porque o empreendedor, o empreendimento das estações de tratamento, eles vão poder, o que eles vão fazer? Eles vão pedir ajuda, só que vai diminuir os custos, o custo lá das taxas de licenciamento ambiental, alguns outros custos aí embasados de estudos, de análises, e vão poder cortar caminho, digamos assim. Só que o consultor ambiental ele vai continuar sendo imprescindível, visto que se a estação de tratamento, né, ali sendo pequeno ele ou regularizar ele, se ele vai levar um lançamento para o rio, a gente precisa entender que precisa de repente de um estudo de autodepuração, algum outro estudo de eficiência. Só que a morosidade junto ao órgão ambiental vai reduzir. E aí muitas vezes as próprias empresas que têm ali as estações de tratamento já conseguem otimizar esses pontos junto ao empreendimento. Então facilita muitas vezes até os estudos de infiltração do solo, de autorizações que vão para a galeria pluvial e assim por diante. Incentiva a formalização dos sistemas de tratamento próprio, sim, porque como dito lá, né, do marco do saneamento, alguns estados, municípios não têm toda essa abrangência de estudos, não estão prevendo essa parte do saneamento básico municipal e estadual. Então a formalização das estações de tratamento próprias, particulares, ela vai alavancar mais rápido, porque todo mundo vai poder ter acesso a ter a sua própria estação de tratamento sem precisar depender ali do órgão ambiental de dar o licenciamento. Lembrando que são para condomínios pequenos, tá? Condomínios maiores já é um outro caso que a gente precisa fazer toda uma avaliação. E aí eu vou trazer, não é nem pontos negativos, são pontos de atenção que o empreendimento e o consultor ambiental vão precisar ter, além desse que eu já falei. É que nada vai ser automático. Não pensem que não vou mais não vou precisar dar satisfação ao órgão ambiental municipal, estadual, tendo essa possibilidade de autodeclaração ou dispensa, ao contrário, porque cada caso vai ser um caso. Cada estado, cada município, ele vai poder aplicar ou não essas mudanças. Esse é um ponto que eu acredito, não é nem um ponto de atenção, eu acredito que seja um ponto positivo da PL, porque vai trazer com que o estado, o município consiga olhar
para ele mesmo e poder colocar as suas próprias sanções. Só que aí tem o ponto de atenção que o risco ambiental sempre será analisado pelo órgão competente. E o condomínio ainda precisa monitorar, relatar e cumprir as obrigações ambientais. Não esqueçam disso. Se vai ser autodeclaratório, se vai ser dispensado, o órgão ambiental ele não vai querer que fuja do controle dele. Então, vai ter que ter essas obrigações ambientais, vistos todas as outras legislações que estão por trás da PL do licenciamento. Nós, como consultores ambientais, poder trazer essa clareza ao empreendimento, porque ela ainda tem alguns pontos na questão do saneamento básico, das estações de tratamento, que a gente precisa dar uma boa estudada, dar uma boa lida. Mas, com esse resumo, eu acredito que nós podemos tirar o suco de que, em alguns empreendimentos pequenos, em alguns empreendimentos que estão irregulares, é a hora de fazer a sua regularização, a fazer as melhorias. Nos empreendimentos pequenos, de abonar essas questões, principalmente das taxas, mas nas questões do automonitoramento, ainda de ter os relatórios ambientais, os planos ambientais, as análises, né, de eficiência, mesmo sendo pequeno ou grande, elas vão ter que ainda existir. E juntamente com o consultor ambiental, nada mais do que sempre manter a conformidade ambiental, porque a gente tem que lembrar que o licenciamento ambiental é uma coisa, mas você prevê a questão da eficiência, de você manter e fazer com que aquele resíduo líquido, aquele esgoto, ele seja lançado regular é outra. Conseguir trazer com um pouquinho mais de clareza um resumo do que a gente vai poder ficar atento para não criar certa dificuldade e até mesmo não se boicotar com as questões de que está tudo bem. Me diz aqui nos comentários, vamos conversar um pouquinho mais, porque esse conteúdo eu não sei, eu vou deixar ele privado para nós e aí mais para frente, quem sabe eu deixo ele aberto ao público.